Olá, internautas, bom dia. Estamos ao vivo no programa TV Call Center pela TV Geração Z. Muito obrigado a todos os internautas aí de Portugal, Angola, Moçambique, Macau, brasileiros que estão no Japão, esse contingente maravilhoso aí de mais de 2 milhões de trabalhadores e profissionais na área de relacionamento com clientes. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Há um bom tempo que eu gostaria de tê-la trazido aqui, mas nunca é tarde. Então, com vocês, né, uma profissional muito respeitada no mercado, que é a Márcia Polardi. Márcia, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada a você pelo convite, Kendi. Enfim, é uma honra estar aqui para a gente bater esse papo. Tá ótimo. Agradeço a Miriam Garrido e a equipe também, né, por ter proporcionado aí o contato com você, tá? Verdade. A Garrido ela tem sido muito atuante nesse mercado de call center, né, valorizando o setor que precisa desse reconhecimento. Tá, ó. Márcia, você como diretora, né, da BT Call Center, uma empresa do grupo Oi, né? Fala um pouquinho sobre sua trajetória e depois a gente fala um pouquinho sobre o seu trabalho na BT Call Center. Eu comecei na área de call center como atendente, né? Eu costumo dizer que nenhuma criança diz quando eu crescer eu vou ser operadora de call center, agente de atendimento. E eu comecei como a maioria, né? Meu primeiro emprego como atendente na Mil Assistência Médica. Legal. E foi uma experiência para mim muito enriquecedora, né? No momento que eu descobri o que era isso, eu descobri também que era o que eu queria fazer. Eu mudei minha faculdade de psicologia para administração. Legal. E depois que eu entrei no call center, são 26 anos trabalhando exclusivamente com a área de atendimento ao cliente, né? Seja em retenção, em televendas, back-office, saque. Eu dediquei toda a minha carreira a essa área de atendimento e eu acho que foi bastante gratificante. Me sinto uma pessoa privilegiada, né? De agente de atendimento a diretora de call center, um call center que tem quase 18 mil colaboradores. Puxa vida, interessante. Parabéns, viu? Uma trajetória brilhante aí. Verdade. Nossa. E primeiro local, então você começou trabalhando no Rio de Janeiro ou São Paulo, inicialmente? Não, no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Certo. Eu comecei com 18 anos, eu fiz um processo seletivo para a Mil. E aí comecei trabalhando, na verdade, na recepção de um dos centros médicos. E a Mil, ela investe muito num processo de oportunidade interna. Certo. Então, dentro desse processo, eu fui parar no call center, né? Através de uma promoção interna. E aí eu comecei a trabalhei no call center da iCheck, que era a empresa que a Mil tinha de ticket refeição. Perfeito. Depois eu fui para a saúde. E lá eu fiz carreira até a posição de coordenadora e depois eu saí, fui para uma outra empresa e continuei sempre na área de call center. Foram 6 anos na Mil, mais 7 anos numa outra empresa que terceirizava operações de call center. Eu já trabalhei na operação, eu costumo dizer nos bastidores, né, por trás, fazendo a gestão de operação terceirizada, de call center próprio. Então, toda a minha carreira profissional, toda dedicada à área de atendimento mesmo. Perfeito. E como é que você foi parar em operadora depois? Eu fui parar na Telemar ainda, né? Não tinha, logo após a privatização, em 2000, eu recebi um convite do Roberto Madruga para fazer um projeto que era centralizar o atendimento. A Telemar, na época, ela tinha 16 call centers espalhados no Brasil. E o objetivo é que a gente ficasse com 5. Um por estado, né? Exatamente. A gente estava fazendo a fusão desses estados, né? Transformando as regionais, e a ideia era que a gente ficasse com 5 operações de call center. Além disso, a gente tinha um atendimento de loja e alguma parte do atendimento acontecia exclusivamente nas lojas. E uma das atividades desse projeto era conseguir trazer esse atendimento que era exclusivo na loja, por exemplo, a contestação da conta, para o call center. Que o cliente conseguisse, por telefone, fazer a abertura da contestação dele, ter o resultado da contestação apurada. E era um tabu, né? Porque naquela época, só linha fixa aqui que era conhecida. Exatamente. A pessoa queria ir lá no balcão e queria assinar o papel. Exatamente, tinha uma coisa assim...
burocrática, né? E que envolvia você se deslocar. E é uma loja... mudança de conceitos até dos clientes também? Bastante. Mas tinha uma mudança de conceito, inclusive interna, né? É fazer com que as pessoas acreditassem que por telefone também estariam atendendo o cliente. Perfeito. Então, foi um projeto de consultoria quando eu entrei. Era um trabalho de 6 meses. E ao longo desse projeto, no 4º mês, eu recebi o convite de ir, de fato, trabalhar na Telemar. Então, esse projeto levou mais ou menos 1 ano e meio. Aí a gente começou a fazer o startup da Contax, que nasce do grupo, né? Mas ela nasce para ser uma operadora de call center, uma empresa no mercado de call center. Diferente da Brasil Telecom Call Center, a Brasil Telecom Call Center, ela nasce com o objetivo de ser um call center próprio. Certo. A Contax não, a Contax nasce para ser uma empresa de call center no mercado, ela não nasce para ficar ali coladinha na Telemar. E aí, nesse meio do caminho, eu entrei como consultora, fui contratada como especialista, que era uma posição assim antes da posição executiva, e são 15 anos no Grupo Oi, né? E em 2011 eu recebi o convite para ir para o call center próprio, que é a BT Call Center. Tá, maravilha. Então, uma série de conquistas você teve aí nesse meio, né? Verdade. Interessante. Quando foi incorporada a Brasil Telecom pela Oi? Para virar Oi. Isso, é porque a Brasil Telecom foi incorporada em 2009. Certo, né? Em 2009, a Oi compra a Brasil Telecom. Certo. Como a BT Call Center era um call center próprio da Brasil Telecom, então o call center vem. Na época existia até uma dúvida, né, como é que ia tratar esse business, porque quando a gente constituiu a Contax para que ela fosse uma operadora no mercado, não tinha o objetivo de ter uma operação de call center dentro de casa, né? A gente terceirizou essa operação que era interna na época com a Contax. E aí existia uma dúvida de como é que ia lidar com esse novo negócio, né? Final de 2010, outubro de 2010, novembro de 2010, a Oi decide que ia manter essa operação de call center, que representa aproximadamente 30% de toda a operação de atendimento remoto, televendas, retenção, back-offices e saque, porque era uma forma de fazer um laboratório gigante, né? São 18 mil pessoas nesse laboratório. Mas é isso, telecom toda, qualquer operadora que você for olhar, a parte toda de atendimento é muito grande, né? A Contax hoje representa em torno de 60% desse atendimento, a BT 30%, e aí a gente tem outros players também fazendo algumas atividades específicas. Tá ótimo. Marcia, eu queria focar o seguinte. Nesses últimos 4 anos, você foi responsável pela BT Call Center ganhar mais de 85 prêmios. Né? Verdade. É um grande feito. E esse ano você concorre à executiva, né, do ano. Né? Parabéns. Eu queria que você mostrasse algumas imagens aí, pode ser? Pô, claro! Então, aí você vai explicando. Tá. Essa é uma campanha que a gente idealizou para mostrar para o atendente que receber uma nota 10, ao final do atendimento a gente faz uma pesquisa com o cliente. Legal. Para saber como é que foi o atendimento especificamente que ele recebeu naquele momento, né? Então é para ele dar uma nota para o atendente que fez o atendimento. Bacana. E essa campanha, ela tinha como objetivo mostrar para o atendente que o 10 é possível. Mesmo quando o cliente está com um problema, liga para reclamar, está chateado com a gente, ainda assim, se você fizer um bom atendimento, se você dedicar atenção, se você transmitir credibilidade, esse cliente termina a ligação e faz uma boa avaliação do atendimento que ele teve. Então, essa campanha tinha sido... Aqui é uma premiação de RH. Perfeito. Isso é uma premiação interna. A gente levou o Rodrigo Pimentel para falar um pouquinho para a gente de determinação, de liderança. Foi uma experiência bastante positiva. Aqui foi o prêmio de personalidade que a gente também recebeu no ano retrasado. Uma campanha que a gente fez para todos os executivos. Hoje a gente vai pegar todo o quadro gerencial, somos em torno de 50 executivos. E a Fórmula 1 o intuito era engajamento, né? Mostrar o seguinte, todo mundo na Fórmula 1 sobe no pódio. Tem um que está lá em cima
com a taça na mão. Sim. Mas todo mundo subiu nesse pódio, porque tem alguém que tem que trocar os pneus na hora certa, no tempo certo, alguém que tem que sinalizar que você vai parar e que tem que perceber que você parou e como é que a gente faz tudo no time. Então, toda uma equipe que tem que trabalhar em conjunto. Essa campanha foi uma campanha que a gente chamou de BT Stars, então a gente voltou para esse lado criativo das pessoas. O Guto Santana nos prestigiou, né, lá com as apresentações da banda dele. Legal. Parte dos nossos prêmios. Tá. É uma estante grande. É verdade. É uma estante que nos dá muito orgulho. Aqui também no PEC. Esse é o encontro que a gente chama a Convenção dos Executivos. Então, 2 vezes por ano a gente reúne todos os executivos durante 2 dias para falar de estratégia, de liderança, dos desafios do ano. Café com a diretora. O Café com a diretora é muito bacana porque é uma forma de eu estar próxima dos agentes. Ele acontece exclusivamente com os agentes de atendimento. Durante 25 minutos, meia hora, a gente fica numa sala em torno de 20 pessoas e a gente discute carreira, por que eu estou aqui, o que me faz sair de casa todo dia com chuva, deixar filho na creche com febre. É um encontro bem legal, não tem nenhum roteiro fixo, mas é uma forma da gente conversar. Ok. O auditório cheio. Isso também é uma campanha que a gente falou de desbravadores, como é que a gente se reinventa. O Cleiton Conservani, que deu uma palestra fantástica para a gente, exatamente falando de você enfrentar desafios, de você se dedicar ao extremo, né? O Cleiton, ele me passou uma mensagem muito, muito marcante, porque numa daquelas aventuras do Planeta Extremo, ele conta que, enfim, ele tinha se preparado durante muito tempo para fazer uma maratona no gelo e, infelizmente, na hora, ele escolheu o calçado errado, o pé umedeceu e ele estava sentindo já do meio para o fim, muita dor, né, dormência já nos dedos que estavam congelando. E alguém chegou perto dele e falou assim: Cleiton, para, né? Você vai até o final, mas você vai chegar lá, não tem um prêmio te esperando. O que você ganha com isso, né? Então para, você está visivelmente exausto. E ele falou assim: eu tenho que chegar até o fim. Eu até me emociono quando eu relembro isso. Aí ele diz assim: eu tenho que chegar até o fim, porque durante o período que eu me preparei para essa aventura, eu deixei de levar a Bia, que é a filha dele, à escola, deixei de estudar com ela, eu perdi momentos que eu podia estar brincando com ela, porque eu estava me preparando para essa aventura. Então agora eu preciso concluir, porque é para ela que eu vou entregar a reta, chegando lá na reta final. E aí eu peguei e falei assim: Cleiton, eu vou te pedir autorização para falar da Bia, né? Sim. Quem é a nossa Bia? Quem faz a gente ir até o final todos os dias, né? Cumprir os nossos desafios. Quem é a Bia que faz a gente levantar todo dia por obrigação? Porque trabalhar é obrigação, não importa a sua posição social, o seu cargo, quanto você ganha. Todo dia você sai para trabalhar por obrigação. É verdade. E quem é essa Bia que levanta a gente no dia de chuva, que faz a gente sair de casa exausto, deixar filho com febre, deixar o marido doente, pai, mãe, e faz a gente buscar um resultado todos os dias. Então, foi uma palestra bastante emocionante com o Cleiton. Muito legal. Aqui foi no ano passado, no Prêmio ABT, que também é uma conquista fantástica. Sim. A campanha interna nos auditórios, a campanha da nota 10. Legal. A Miriam, que é uma querida, o Smart, que é um evento que eu gosto muito. Eu acho que o Smart ele tem essa característica de ser pequeno, de fazer com que a gente consiga falar com as pessoas, interagir com todo mundo que está no entorno. Esse ano a gente teve aí
a conquista da empresa do ano, então foi assim fantástico, porque todos esses prêmios, Kendi, eles são o reconhecimento, né, do nosso trabalho. E eu uso exatamente essa palavra, é uma conquista. Porque quando a gente fala assim, eu ganhei um prêmio, parece que alguém te deu, né, de presente. Não, o segredo do sucesso é toda essa maneira de ir conquistando, né, cada coisa com os objetivos. Exatamente. E esses prêmios, eles representam isso, o reconhecimento por um trabalho que é árduo, trabalhar em call center, em qualquer posição que seja, é muito difícil, né? Call center é muito disciplinador, te exige demais. Eu falo para os atendentes que quem trabalhou em call center vai trabalhar em qualquer outra posição. É verdade. Né? Você aprende a cumprir normas, regras, você aprende a cumprir horário, a ser disciplinado, a ouvir, a respirar, contar até 10 e começar de novo. Né? Um atendente, dependendo da operação e tal, vai atender aí em torno de 20 a 30 chamadas por dia de trabalho. E aí você fala assim, mas é pouco, né? São só 6 horas. Tem gente que fala assim, mas só trabalha 6 horas? Ainda bem que são 6 horas, porque você precisa do restante para recarregar a energia. É verdade. Tá então, call center é um desafio todo dia. Mas já foi legal porque nas entrelinhas você comentou o segredo do sucesso. Isso foi realmente maravilhoso. O que é mais desafiador para você hoje? Eu acho que o maior desafio que eu tenho é conseguir fazer esse público, que na sua grande maioria é um público muito jovem, a maioria continua sendo um público de primeiro emprego, fazer com que eles acreditem que call center é uma profissão, ser um atendente, querendo ou não fazer uma carreira. Alguns estão ali porque vão pagar a faculdade, estão ali porque em algum momento querem pagar a baladinha, né? Ou porque de fato estão levando e provendo o sustento do lar. Mas como é que você acredita que essa passagem ou não, seja uma passagem ou seja uma carreira que você vai constituir em call center, como é que eu faço com que essas pessoas acreditem que isso vai trazer alguma coisa enriquecedora para a vida pessoal e profissional delas? Então, eu acho que meu maior desafio é trazer engajamento, é fazer as pessoas se orgulharem de dizer que trabalham em call center, né? O call center, para mim, foi uma experiência extremamente gratificante de uma carreira privilegiada. E isso é possível. Então, o Café com a Diretora, ele surge exatamente da oportunidade de estar perto desses agentes e dizer para eles o seguinte, eu fui atendente como vocês. Né? Eu não caí, não nasci de paraquedas aqui na posição de diretora. Eu construí uma história dentro do call center e todo mundo pode fazer isso. Né? Você tem que traçar um alvo, um objetivo e andar em linha reta. Né? Menor distância entre 2 pontos, uma linha reta. Então, como é que eu traço esse alvo, determino o que eu quero e sigo em linha reta? Às vezes a gente faz uma curva aqui, outra ali, dá um passinho para trás para poder andar 3 para frente, mas eu tenho que ter um objetivo claro, marcado. Eu tenho que saber aonde eu quero chegar, ainda que seja eu estou aqui porque amanhã eu quero concluir a minha faculdade de medicina, quero terminar o meu curso de direito. Não importa o motivo que você está aqui agora, vive esse momento e leva deste momento alguma coisa para você, que seja disciplina, cumprimento de regras, aprender a ouvir e se botar no lugar do outro, atender o cliente é isso, né? Você ganha uma nota 10 quando você consegue transpor uma série de coisas e se botar no lugar dele. Como que eu gostaria de ser atendido por mim? Tá certo. Marcia, nosso bate-papo está muito gostoso, mas nós estamos nos instantes finais. Você quer deixar seus contatos, por favor? Claro, Márcia Pola. Meu telefone celular, eu acho que é o melhor contato para me encontrar, porque são 5 sites todo mês para viajar, então toda semana eu estou nessa correria. A TAM é um bom lugar para me encontrar, inclusive, estou sempre voando, mas o telefone é 21 988010348. Okay. E gostaria de convidar você, Kendi, para estar lá com a gente. Escolhe um site e vai conhecer a nossa operação. É uma operação grande. Goiânia tem um site que é maior do que alguns municípios do estado de Goiás. Sim. 9.000 pessoas circulam no site de Goiânia. Então, vale a pena ir lá conhecer a gente. Tá bom, irei sim. Com todo prazer.
Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Kendi. Internautas, nós finalizamos então mais um bloco do TV Call Center. Até já. Alô, galera do bem? Eu estou aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu estou aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Olá, meu nome é Marilim Martinazzo, meu programa chama Nos Passos de Marilim. Eu espero vocês toda semana com muita novidade aqui na TV Geração Z. Um beijo em Z para todos. Tá afim de marcar numa viagem no tempo? Anos 70, anos 80, anos 90, tudo isso aqui na sua TV GZ comigo, Rico Colavito. Vem viajar no tempo, vem! Olá, internautas, bom dia. Estamos ao vivo no programa TV Call Center pela TV Geração Z. O nosso convidado desse bloco é um profissional muito experiente e, além de grande executivo, ele também tem uma veia jornalística, o que faz com que a gama de informações seja passada de uma forma assim muito mais tranquila. Então, eu apresento para vocês Ricardo Barcelos. Ricardo, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Kendi, é um prazer estar aqui. Espero que nós possamos esclarecer aí os nossos telespectadores, né, com todas as informações pertinentes. Muito obrigado. Ótimo. Ricardo, para os internautas conhecerem um pouquinho, você fala um pouquinho da sua carreira e como que você chegou aí a executivo principal. Aí. Ok. Bom, eu comecei, na verdade, como profissional na área de informática, né, atuando como executivo da DataSul SA. Lá no Sul, Santa Catarina? Exatamente, lá em Joinville, né, trabalhei diretamente com Miguel Abuab, com Jorge Steffens, atuei diretamente com eles. Eu era jornalista do jornal A Notícia de Joinville naquela época e fui convidado para atuar na área de marketing da DataSul. Acabei fazendo o planejamento estratégico da empresa e fui transferido para São Paulo em 15 de março de 90. Quando eu cheguei aqui, foi o dia que o Collor assumiu o governo. Foi aquele dia que todo mundo, eu tinha tanto dinheiro quanto o Miguel Abuab, né? Então nós estávamos ali todos iguais, o Brasil estava ali todo mundo com 50 cruzeiros novos, né? Alguma coisa assim, alguma moeda da época, né? Isso. E fiquei na DataSul por um bom tempo, né? Durante 5 anos implementamos a área internacional da companhia, a própria PGS, que foi a distribuidora de Progress no Brasil. Depois fui para o setor de bicicletas e motocicletas, até que fui convidado por um advogado aqui de São Paulo
para atuarmos em conjunto na área tributária, né, onde eu comecei a me dedicar a isso há cerca de 8 anos, né, como executivo, a princípio como um diretor comercial, um sócio nesta área comercial. Até que um desafio diferente, né? Porque era uma área que você não dominava, era isso? Era isso. Foi um desafio bastante interessante, porque, na verdade, houve uma mudança muito grande no mercado tributário brasileiro, né? Quando você sai daquele mercado tradicional de papel, na década de 90, né, para o mercado informatizado, hoje, com sistemas, com uma metodologia de controle muito forte por parte da Receita Federal, sim, você muda o escopo do trabalho. Hoje o trabalho está muito mais alicerçado em sistemas, está muito mais alicerçado na questão de busca de informações constante, do que, digamos assim, em venda de teses, em venda de informações, que são, na verdade, eu considero, quando você fala de teses tributárias, um pouco de sonho, né? Okay. Nós trabalhamos muito mais no mercado que eu chamo de mercado concreto de crédito tributário. Pé no chão mesmo, né? Pé no chão, exatamente. É um mercado que exige um conhecimento de sistemas, exige um conhecimento de informática e, graças a Deus, a minha passagem como executivo pela DataSul foi uma base muito boa, porque eu lá entendi de administração, de chão de fábrica, conheci muito deste mercado e hoje eu tenho uma fluência, uma facilidade de falar com as pessoas a respeito justamente dos problemas que as empresas enfrentam nesta questão tributária. Muito legal, porque como você conheceu todos os ambientes, você já tem uma visão global. Exatamente. Do que interfere uma coisa na outra, principalmente. E aí tem aquele princípio do jornalismo, né? As 5 perguntas. Quem, quando, onde, como e porquê, né? É verdade. Então, isso é fundamental para qualquer profissional. Você tem que saber o que você está fazendo e ter um diagnóstico preciso disso, né? E a área tributária brasileira, ela é extremamente complexa, né? As leis mudam muito, né? Mudam. Porque, olha só, nós temos a Constituição de 88 como um grande marco, né, no período de abertura política. Depois da Constituição, nós tivemos a produção de 5 milhões de leis neste país. 5 milhões de leis. E olha que a nossa Constituição é uma Constituição bastante, eu te diria assim, ela tenta legislar a respeito de tudo, né? Na área tributária, nós tivemos mais de 400 mil publicações legais. Ou seja, são 42 atualizações média dia nos últimos 25 anos. Você tem que ter uma metodologia de trabalho que te permita acompanhar tudo isso. Se você não tiver essa metodologia, não tiver sistemas, não tiver profissionais experientes, capacitados, você não consegue dar o resultado que as empresas esperam. Porque o nosso trabalho é focado em resultado. Um resultado, já que nós trabalhamos totalmente ad êxito, né? Nós não temos cobrança de honorários antecipada, o nosso trabalho não exige técnicos dedicados exclusivamente, então nós não usamos recursos dos nossos clientes. Os recursos que nós usamos são nossos próprios, né? E fazemos 800 cruzamentos de informações diferentes para buscarmos para o cliente o melhor resultado de crédito líquido e certo, de oportunidade tributária, que eu diria são oportunidades baseadas em via judicial, mas são oportunidades bastante pacificadas já pela jurisprudência. Débitos, muitas empresas têm passivo oculto e não sabem. E, por último, a busca por economia futura. Quando você equaliza essa questão, você consegue que as empresas tenham uma economia futura bastante interessante. O nosso desempenho tem sido extremamente bom, porque nós conseguimos encontrar aí créditos significativos, às vezes superiores a um faturamento mensal da empresa. Entendi. Tá? Ô, Ricardo, mesmo as grandes empresas que você tem, sei lá, você contrata um diretor financeiro de renome e ele está fazendo, mesmo assim, a equipe dele não consegue ver tudo isso daí, né, que vocês especializaram em checar. Não consegue, porque há muita mudança. Né? As empresas, na verdade, elas adotam tem que fazer o arroz com feijão lá, né? Exatamente. No dia a dia das empresas, aquele dia a dia ele acaba se tornando maçante e acaba consumindo recursos, às vezes, para resolver problemas outros. Né? Imagina o seguinte, nós vivemos num país que nós temos
92 tributos. Tá certo? Quando eu falo tributos, né, eu estou falando de impostos, taxas e contribuições. Tá certo? Então, 92 tributos. Agora, a projeção do governo aí para o próximo ano, né, com essa situação econômica que nós estamos vivendo, a queda de arrecadação, o governo pretende ainda criar mais alguns tributos. Então, preparem-se, porque o ano que vem talvez esse número de 92 deve chegar aumente. A 100, talvez. Não, deve chegar a uns 96, talvez, 94. Entendi. Tá? Porque, na verdade, já vimos aí, né, o próprio governo, que eu considero isso uma forma até pouco profissional e demonstra um amadorismo do nosso governo de mandar para o Congresso um orçamento deficitário. Né? É uma situação até, eu diria, maquiavélica, né? No sentido pejorativo da palavra, porque Maquiavel era um gênio, né? Mas maquiavélico no sentido pejorativo da palavra. Então, assim, o que você tem hoje? Você joga algo assim, pô, eu estou devedor, eu não tenho dinheiro para arcar com os meus compromissos. Né? Seria a mesma coisa que você chegasse, ou qualquer funcionário, chegasse para o seu patrão e dissesse, olha, está aqui todas as minhas contas, não consigo pagar. Então, a partir de agora, ao invés de ganhar R$2.000, eu preciso que você me pague 3. Né? É isso que o governo está fazendo conosco. E é isso que ele está, que eu considero, de certa maneira, o termo é pesado, mas uma extorsão com o povo brasileiro. Tá? Ele está usando de toda a força que ele tem enquanto governo, né, para fazer com que nós tenhamos que pagar mais tributos. No ano passado, a carga tributária brasileira chegou a 36,43%. A nossa previsão, pelos estudos que nós temos feito, é que a partir de 2016 ela chegue a 38% e em 2017 a 40% do PIB. Tá? Hoje, um trabalhador brasileiro, ele trabalha 151 dias só para pagar tributos. Nossa, é um absurdo. Eu gostaria de te dar até um exemplo interessante. Por favor. Né? Imagina o seguinte, uma pessoa que é CLT, que trabalha numa companhia, né, e que ganha R$6.000 por mês. Com todas as deduções que ela tem já no Olerite, esse valor cai para algo em torno de R$4.600. Sim. Tá? Quando ele vai para o mercado, que ele recebe, creditado na conta dele, os R$4.600, o poder de compra real deste trabalhador é de apenas R$1.400. Porque todas as coisas que ele consome também tem impostos. Também tem impostos. E aí ele acaba pagando. Né? Então, imagine o seguinte, você tem a ilusão que está ganhando R$6.000 e, na verdade, tem um poder de compra de R$1.400. É interessantíssimo isso porque nós, cada vez mais, eu considero isso uma ditadura tributária. O Brasil vive uma ditadura tributária. Né? E nós, lamentavelmente, parece que somos ainda personagens lá de Robin Hood, né? Onde o príncipe João, ele cada vez que precisa de dinheiro, ele aumenta os tributos. Né? Mas nós temos que sair dessa questão da ficção e passar para uma atitude mais cidadã, né? Uma atitude mais de defesa do nosso direito. E por falta de informação, isso não é de conhecimento de todos e os políticos fazem vista grossa sobre isso também. Né? Lógico, imagina o seguinte, você tem uma situação onde o governo não produz absolutamente nada, né? O governo só consome, certo. Tá certo? Quem produz é a sociedade civil, a sociedade, né, através das suas indústrias, através do seu comércio e tudo mais. O governo não tem interesse para isso. Né? O governo arrecadou no ano passado em torno de 1,7 trilhões de reais em tributos neste país. Né? Vou repetir, 1,7 trilhões de reais. É um absurdo. Se nós olharmos os últimos 5 anos, que é o que permite nós fazermos uma revisão, né, a legislação nos permite voltarmos 60 meses no tempo, você terá o quê? Você terá uma realidade onde no país foram cerca de 8 trilhões de reais de arrecadação nos últimos 5 anos. Entendi. É um absurdo o volume de dinheiro. Considero o Brasil, né, isso é a minha modesta opinião, o país mais rico do mundo. Porque se você é capaz de comprar um automóvel aqui, pagar R$100.000 num automóvel, e o norte-americano
paga em torno de 40 mil reais pelo mesmo automóvel, na mesma categoria, com os mesmos opcionais, você é muito mais rico que os estadunidenses, né? Você é muito mais rico que os norte-americanos. Porque nós nos sujeitamos a isso, nós aceitamos esta realidade e fazemos isso. E mais, né, nós temos... e as empresas, de uma maneira geral, por incrível que pareça, com todo esse cenário, elas pagam mais imposto do que deveriam. Entendo, sim. Ô, Ricardo, na área de serviços aí, principalmente call center, tá? Sim. Tem oportunidades aí? Tem muitas oportunidades, nós temos grandes clientes nesta área. Eu não posso falar o nome deles, né, por uma questão de sigilo contratual, mas recentemente nós fizemos alguns trabalhos para a rede de call centers, né, para alguns clientes nesta área e encontramos valores expressivos de crédito. Um dos casos nós encontramos em torno de 16 milhões de reais, num outro em torno de 15 milhões de reais de créditos tributários, logicamente parte judicial, parte crédito líquido e certo, que nós consideramos. Que se chama de pacificado, é isso? O judicial que nós chamamos de pacificado é aquele que nós temos grande chance de ganharmos, né? Esse é o que nós consideramos pacificado. O líquido e certo, não. O líquido e certo é aquilo que ele pode compensar já no mês seguinte, porque ele cometeu um equívoco, ele cometeu um erro, e ele pagou a mais do que deveria. E não foi culpa do contador, nada, muitas vezes. Foi de não ter observado as leis devidamente do que seria aquilo, né? Na verdade é o seguinte, né? O próprio sistema que nós vivemos te induz ao erro, né? O contador, eu considero o contador uma vítima desta situação, tá? Porque o sistema é feito de uma forma onde você, contribuinte, não saiba o que está pagando e o governo saiba exatamente o que está recebendo. Porque o governo tem um sistema de informações hoje tremendo. Ele cruza todas as informações da sua empresa, todas as informações dos seus fornecedores, dos seus clientes, dos seus funcionários, a sua movimentação bancária, a sua movimentação em cartão de crédito, né? Então, agora teremos a integração dos cartórios, né? Com a Receita. Então, você imagina, tudo isso está online. Nós vivemos numa grande matrix. Né? Uma matrix, é verdade. Na grande matrix tributária, onde tudo é controlado pelo governo. Eu até brinco, né, que quando eu falo de ditadura tributária, as pessoas me falam, pô, mas ditadura mesmo? Sim, é um controle total. Você vive um controle total. O empresário hoje ele não é mais dono do seu negócio. Ele é um mero administrador, né, onde o governo é o seu sócio majoritário. Legal. Ricardo, o que você teria de conselho aí para as empresas que estão nos assistindo? Para conhecer mais sobre os seus trabalhos aí dentro da consultoria jurídica. Bom, eu gostaria de me colocar à disposição, né? Nós estamos abertos para conversarmos, né? Eu sou o tipo de executivo que eu gosto de estar no campo, eu gosto de conversar com as pessoas. Mas que tamanho de empresa assim que seria interessante? Volume ou pela quantidade de posições, por exemplo? Nós temos um foco, Kenji, que inicia-se em 20 milhões de faturamento anual. Tá? Ok. 20 milhões de faturamento anual e preferencialmente empresas que estejam no lucro real. Não impede de nós fazermos trabalho para o lucro presumido, tá? Porque no setor de serviços nós temos a incidência básica de 6 tributos, tá? Então o IR, a contribuição social sobre o lucro, o PIS, a COFINS, o ISS e o INSS, tá certo? Perfeito. O mercado de call center tem muita oportunidade porque tem muitos funcionários. Nesta área previdenciária há uma enorme oportunidade, né? O volume de profissionais que, afinal de contas, o call center talvez seja o segundo ou o primeiro maior empregador do Brasil nesse momento, né? Na área de serviços, né? Então você tem um volume muito importante de pessoas. E se imagina, nós podemos imaginar o seguinte, se uma empresa paga hoje 36,34% de tributo, as pessoas físicas, né? E as empresas somadas, no caso de funcionários CLT, nós temos uma carga tributária que começa em 63% e vai a 119%, dependendo do salário do profissional, dependendo dos benefícios, dependendo de uma série de fatores. Tá ótimo. Ricardo, você quer deixar teus contatos? Bom, eu tenho enorme prazer, eu gostaria de agradecer
a oportunidade que vocês nos deu, né? E eu gostaria de deixar o meu celular, que é o 99389-1008, e o meu e-mail, que é ricardo.barcelos, Barcelos com 2 L's, @cpeagle.com.br. Eu tenho certeza que nós teremos muitas oportunidades, o mercado de call center tem grandes oportunidades de crédito tributário aí, nós estamos à disposição. Tá ótimo. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Internautas, nós então finalizamos com os agradecimentos ao Ricardo Barcelos, né? Também a Gisele Fernandes, que nos trouxe a indicação, né? Terminamos aqui o programa TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.